Bom dia, boa tarde, boa noite, pois eu não sei quando esse vídeo vai chegar a você. Mas desde já agradeço pela sua presença em nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Reginaldo Oliveira e este é o seu Respostas do Tempo, que hoje vai falar um pouco sobre o que foi o nazismo e o que foi o fascismo. Uma mancha na história da humanidade que jamais deverá ser repetida. Uma mancha na história da humanidade que jamais deverá ser esquecida. Deixe aí o seu like, ative as notificações e você que ainda não é inscrito, se inscreva. Vem comigo. Passado a grandeza daqueles dias, muitas pessoas ainda não compreendem a grandeza, ainda que negativamente, do que aconteceu. Fascismo e nazismo, eles nasceram num período a qual nós chamamos de período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Vamos falar da igualdade deles e também das diferenças. Mas eu posso já te adiantar que eles têm mais igualdade que diferenças. Mas vamos falar primeiro do fascismo, porque ele veio primeiro. Muito bem, a Itália, ela se encontrava quebrada. Depois da Primeira Guerra Mundial, né, se ela ganhou ou perdeu guerras, não importava muito. O povo jazia ali muito sofrido. O povo estava muito sofrido. Economia no teto, sem perspectiva de uma vida melhor. O povo italiano andava mesmo sem perspectiva, não é? A Primeira Guerra Mundial, deixou muitas marcas na Itália. Pois bem, em 1919, Benito Mussolini, ele junta várias pessoas para o seu exército, não é? Ele não consideraria isso ainda um exército, né? Segundo ele, eram pessoas que estavam procurando manter a ordem na Itália. Mas com o tempo, vários adeptos foram tomando conta, né? E foram entrando para ajudar Mussolini a manter a ordem na Itália. A burguesia, que estava ainda muito ferida pós-guerra, né, ferida em seus conceitos, ainda tinha medo desse tal liberalismo que surgia, né, do comunismo, da União Soviética, né, da Revolução Russa. Ou seja, então eles financiavam e apoiavam também os camisas pretas, que eram como era chamado o pessoal de Mussolini, porque eles saíam nas ruas, né, atacando comunistas ou pessoas que eles considerariam comunistas ou desordeiro, ou pessoas que gostavam e estavam fazendo desordens. Eles saíam de preto, né, todo de preto. Então eles foram conhecidos como camisas negras. Ou seja, já em 1922, né, com certeza esses camisas negras estavam maiores e mais fortes. Eles fundaram um partido, o Partido Fascista, né, apoiado por muita gente. Mas nas eleições eles são derrotados, né? Muitas pessoas gostam, claro, não é, de se ver defendido, né? E os camisas negras, para muitos italianos, eles eram defensores mesmo da ordem. Muito bem, após ser derrotado nas eleições, Mussolini convoca todos os camisas negras. Isso é em 1922. E eles fazem o que passou para a história como Marcha sobre Roma. Mussolini tem um grande arsenal de armas e muitas pessoas, né? Eles passam pelas ruas de Roma com todo o seu poderio de ataque. Ou seja, depois dessa apresentação de força, não só a burguesia, quanto alguns dos povos, né, das pessoas italianas, elas pressionam o rei Vítor Emanuel III a convidar Mussolini a fazer parte do seu partido, né? Nessa época a Itália era uma monarquia parlamentarista, né? Grande erro desse rei, por quê? Porque numa monarquia parlamentarista, o primeiro-ministro manda muito, né? E isso é o que aconteceu. Após essa marcha de Roma, mostrar o seu poderio, Mussolini, ele, já como primeiro-ministro,
ele começa a extinguir os partidos. A primeira coisa que ele faz é extinguir os partidos socialistas, comunistas, né? Os partidos que não é a favor dos fascistas. Ele faz isso até ficar só o partido fascista. Agora a Itália era monarquista, né? Era uma monarquia parlamentar de partido único, que eram os fascistas. Né? E Mussolini, o que ele faz? Ele restringe muitas das importações de outro país na Itália. Ou seja, a Itália importa menos, mas produz mais. Isso faz com que a economia da Itália melhore muito. E ele dissolve vários sindicatos trabalhistas, e isso que é o corporativismo, né? Ou seja, agora a relação entre empregado e patrões é mediada pelo governo. Ou seja, o governo não vai mais aumentar o salário. É o que nós chamamos de arroxo salarial. Isso também ajuda a economia da Itália, porque se o salário não sobe, a economia da Itália ela sobe. Em 1927 nós temos o Tratado de Latrão. Né? Mussolini faz o tratado com a Igreja Católica, né? Tratado esse que funda o país do Vaticano, que é ali o seu bairro pequeno, né? A sua cidadezinha pequena, mas a capital era em Roma. Então a gente não entendia muito bem, né? Na época não ia entender muito bem. Então funda-se com esse Tratado de Latrão, isso cai muito na prova inclusive, né? O Tratado de Latrão de 1927, entre Mussolini e a Igreja Católica, funda o país do Vaticano. E agora o Vaticano é um país dentro da Itália, né? Ali em Roma. Ou seja, e aí também ele tem o apoio, isso mostra também, para os outros olhos, o apoio da igreja a Mussolini. E após também a economia dar uma equilibradinha, ele ainda continuou com um tratado entre trabalhadores e patrões. Não é? Aí ele fez a Carta de Lavoro, que nós chamamos de Carta de Trabalho, aonde tem as leis, né, de patrão, empregados, agora ratificada ali, não é? Nessa Carta de Lavoro, ou seja, na Carta de Trabalho que o governo Mussolini fez. E Mussolini, além de fazer todas essas coisas que ele fez na Itália, né, nesse período, ele também começou a querer invadir outros países, inclusive ele vai invadir a Etiópia. Né? É claro que os países eles não resistiam muito. O poderio de Mussolini é muito forte. E Mussolini ainda seria exemplo para outras ditaduras, né, no mundo inteiro. Mas sobretudo numa pessoa ali na Alemanha, né? Seu nome Adolf Hitler. Então nós vamos deixar o Mussolini e o fascismo da Itália e agora nós vamos para a Alemanha. A Alemanha que também sofreu muito na Primeira Guerra. Porém, a Alemanha ela sofreu ainda mais do que a Itália. Por quê? Porque tudo caiu nas costas dela na Primeira Guerra Mundial. Aí o que os países fizeram? Um chamado Tratado de Versalhes. Este também costuma cair muito na prova. O Tratado de Versalhes fez com que a Alemanha pagasse altos tributos, né? Pagasse muito dinheiro a vários países. Né? Ou seja, a Alemanha ficou quebrada também financeiramente. A economia dela ficou abaixo da terra. A inflação nos altos céus. A inflação, diga-se de passagem, chegou a 32.400%, ou seja, sem perspectiva de um país sobreviver com esse tamanho de inflação. Em 1919 é fundado o Partido Nazi, né, da qual faz parte Adolf Hitler e muitas outras pessoas. Não é? Nós não vamos falar aqui sobre a vida de Hitler, assim como não falamos da vida de Mussolini. Em outro vídeo que nós faremos no nosso canal, nós vamos falar especialmente sobre vida e morte de Adolf Hitler, assim como vida e morte de Benito Mussolini. Pois bem, em 1919 teve o Partido Nazi, da onde que Hitler faz parte,
Porém, eles perderam na eleição, não é? Nas eleições na Alemanha. Ou seja, eles ficaram derrotados, né? E depois, em 1923, o que nós chamamos de Putsch de Munich, né? Ou seja, o golpe de Munique, porque o Partido Nazista tentou dar um golpe que, né, que não foi bem sucedido. E o que aconteceu quando esse golpe não foi bem sucedido? Várias pessoas desse partido foram presas, inclusive Adolf Hitler. E lá na cadeia ele escreve o livro Mein Kampf. Esse livro Mein Kampf significa minha luta. Mein Kampf, que é minha luta, ele tem um princípio básico do nazismo. O partido nazi, né, foi um embrião ali, né, propício para que nascesse o partido nazista. E a prisão de Hitler após o golpe mal sucedido em Munique, né, para tomar o poder, fez com que ele ficasse preso. E preso ele escreveu esse livro que era praticamente os princípios básicos mesmo do nazismo, né? Tinha várias preocupações de Hitler. Ele achava e se julgava de uma raça ariana, né? E os arianos eram sem defeitos, eram bonitões, cheirosões, gostosões, pessoas fortes que podiam tudo, não temiam nada. E eles tinham muito ódio das pessoas com imperfeições na pele, com deficiência, as pessoas negras também, mas o ódio maior deles é o que nós chamamos de antissemitismo, não é? Que é o quê? Que é o ódio aos judeus. Hitler também sonhava, né, nesse livro que é escrito, com a expansão territorial, né, porque o povo ariano tinha que ter uma expansão, tinha que ter mais terras. Hitler ele era muito bom de conversa, não é? Ele, mesmo antes de entrar no partido, ele já ficava em bares onde faziam discursos, né? Em praças abertas, já discursando mesmo. Hitler era muito bom de conversa. E o povo da Alemanha tão sofrido, é claro que também queria ouvir alguém que pudesse de fato livrar a Alemanha daquela situação. Era só quebrada, não é? E tinha o Tratado de Versalhes para cumprir, não é? Só a Alemanha que cumpriu que estava cumprindo esse Tratado de Versalhes. Ou seja, a culpa foi basicamente toda dela, segundo outros países. E Hitler, no seu livro, ele faz alusão a não pagar. Isso talvez fazia as pessoas ficarem assim mais alegres, né? Nossa economia vai subir também, tal qual estava sendo na Itália. Pois bem, com a crise de 1929, que foi uma crise que assolou sobretudo a Alemanha, que já estava quebrada depois da Primeira Guerra Mundial, não conseguiu se reerguer, né? Ou seja, estava mesmo no fundo do poço. Ao passo que essa economia deixava a Alemanha lá no fundo do poço, o partido nazista crescia, ia lá nas alturas. Por quê? Porque era a única esperança, abra aspas, do povo alemão, né? Mesmo assim ainda, Hitler não consegue chegar ao poder por modos próprios, né? Por modos dignos, por modos verdadeiros. Mas em 1932 eles ganharam 1/3 do parlamento, não é? Mas mesmo assim ainda eles não conseguiram eleger o Hitler para primeiro-ministro, não é? Em 1933, devido à pressão, né, devido à pressão que a Alemanha sofria, por quê? Porque nesse momento, economia terrível, e ela ainda tinha que tirar, não sabe de onde, dinheiro para pagar os países pelo Tratado de Versalhes, né? Os trabalhadores já não sabiam de onde tirar o dinheiro, pois não recebiam
e o que recebiam, como a economia, né, como a inflação era alta, não tinha muito como se manter, por assim dizer, né? E nesse momento o presidente, né, que tinha ganhado de Hitler nas eleições, ele convida Hitler para ser seu primeiro-ministro. Grande erro desse presidente, como nós hoje sabemos que aconteceu. Muito bem, em 1934, Hitler proclama o Terceiro Reich. Por quê? Porque o presidente morreu e Hitler acumula o cargo de primeiro-ministro e de presidente. Por isso que ele proclama o Terceiro Reich. Não é? Pouco mais para frente, o parlamento alemão ele é incendiado. Sim, ele é incendiado. E o que Hitler faz? Ele coloca a culpa nos comunistas. Sim, então Hitler sai pela Alemanha procurando mesmo matar os comunistas, os judeus, enfim. O ódio dele contra as raças não puras é algo gritante, é algo grande. E tem muitos seguidores. Né? A criação da Gestapo, que é a polícia secreta, né? E a criação da SS, que são as seções de seguranças, elas dão a Hitler muito controle. Por quê? Porque uma pessoa, né, que não está de acordo com o povo que Hitler quer no mundo, né, os arianos. Por exemplo, eu tenho um vizinho que é aleijado. Então eu ligo para essa polícia, para a Gestapo, e falo que meu vizinho é aleijado. Né? Aí irmãos entregam irmãos, pais entregam filhos, enfim. Por isso é que Hitler conseguia achar muitas pessoas, até em outras partes do mundo. Achava judeus, achava as pessoas com deficiência, né? Os aleijados, que Hitler não gostava mesmo. Né? Ele queria uma raça totalmente pura. E se você tivesse algum problema físico, por exemplo, na sua família, você já não é. Então você tinha que disseminar aquela pessoa. E aí você pegava o telefone, né, ou denunciava verbalmente para as pessoas, né, para as pessoas da Gestapo, né, a polícia secreta. Muito bem. Em 1935 aí tivemos as leis de Nuremberg. Essas leis de Nuremberg, elas eram o quê? As restrições principalmente aos judeus, impedindo eles de casar, impedir eles de ter também relacionamentos com pessoas não judias, né? Para não proliferar, segundo Hitler, a sua raça. Né? Em 1938 nós tivemos a Noite dos Cristais, que durou mais de uma semana. Por que aconteceu a Noite dos Cristais? E isso cai também em prova. Hoje nós vemos os judeus com aquele nariz grande, aquela orelha grande, uma pessoa sempre rabugenta, uma pessoa com as suas vendas cheias de negócios. A nossa imagem muitas vezes é essa hoje, não é? Só que ela veio da época da ditadura do nazismo. Por quê? Porque um homem chamado Joseph Goebbels, não é? Ele era ministro não só da educação, quanto ministro da propaganda do nazismo, né, de Hitler. Então ele fazia de tudo, né, ele e o seu pessoal, e colocava na época propagandas a favor de Hitler, né, o Hitler é bom, o Hitler salvou as pessoas do comunismo, do socialismo, né, e ao mesmo tempo ele ridiculariza os judeus. Ou seja, então, em 1938, que teve essa Noite dos Cristais, que demorou mais ou menos uma semana, todas as lojas e empreendimentos de judeus ficaram quebrados. E como ficaram muito caco de vidro no chão, chamaram-se a Noite dos Cristais. E Hitler viu que isso estava fazendo com que os alemães virassem adepto do nazismo, né? Adepto do seu governo. Ou seja, ele não mais pagava o Tratado de Versalhes. Ele fez igual Mussolini fez na Itália, não é? O arroxo salarial. Ninguém da Alemanha tinha o salário aumentado, porém a importação
para a Alemanha também não existia, ou seja, o povo produziu mais. Hitler conseguiu estagnar, conseguiu deixar aquela monstruosidade de inflação a níveis plausíveis, não é? Só que ele olhou para o seu redor, né? E viu que a raça ariana, né, a raça pura, tinha que se expandir, né? E aí que começou a expansão territorial, né? Em 1938 ele anexa o seu império alemão, que Hitler, assim como Mussolini, sonhava que a Itália seria um novo império, Hitler também chama a Alemanha de novo império, por isso que é o terceiro Reich. Em 1938 ele anexa a Áustria, né, onde nós chamamos de Anschluss, né, anexa a Áustria ao seu império. Em 1939 ele anexa a Tchecoslováquia, os Sudetos, não é? E no dia 1º de setembro de 1939, isso também cai muito na prova, ele entra na Polônia. Nesse momento em que Hitler e os nazistas entram na Polônia, é declarada a Segunda Guerra Mundial. Pois bem, Hitler e Mussolini, criadores do fascismo e do nazismo. Hitler e Mussolini, que deram a cara à ditadura fascista e à ditadura nazistas. Eles ainda ficaram juntos, apoiando a ditadura em Portugal, apoiando ditaduras na Espanha. Ou seja, muitos governos se espelharam neles, né, criando sistemas tão ditadores quanto o fascismo e quanto o nazismo. Muito bem, espero ter sido esclarecedor essa explicação, um pouco sobre nazismo e um pouco sobre fascismo. Se você gostou, deixe aqui nos seus comentários, nas notificações do nosso canal. Se você tem alguma dúvida e quer expressar ela, também pode colocar aqui nas notificações. Quanto a nós, todos tenhamos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Pois eu não sei em que império e em que sistema político esse vídeo vai chegar a você, mas desde já, um grande abraço é o que eu te desejo. Até mais.